Quarta questão. O valor do ponto de ebulição determinado experimentalmente numa amostra de uma certa substância mostrou-se maior do que o valor encontrado em tabelas. Essa diferença pode ser atribuída ao fato de que no experimento usou-se. Então veja bem, você tem lá uma substância, a sua conjuntura qual é? Você tem uma substância e essa substância tabelada, ela possui um certo valor de temperatura de ebulição. Tudo bem? É como se você encontrasse uma amostra de água e a temperatura de ebulição da água, que todos nós sabemos, sob pressão de 1 atm, é de 100 graus Celsius. Eu encontrei essa substância, tá certo? Eu encontrei essa substância aqui e a temperatura de ebulição dela é maior do que o que eu esperava. Ora, qual é a explicação que eu vou dar para isso, pessoal? Qual seria a justificativa? Tá certo? Vamos lá. Essa substância líquida, uma vez que nós estamos falando de ebulição, ela pode ser uma substância pura, ela poderia ser uma substância pura ou ela pode ser uma mistura. Ora, mas a própria conjuntura já elimina para mim a possibilidade dela ser uma substância pura. Como o termo propõe, substância pura é aquela substância que não tem nada misturado a ela, que não tem nada agregado a ela. Portanto, substância pura tem propriedades físicas e químicas muito bem definidas. Ponto de fusão muito bem definido, ponto de ebulição muito bem definido, densidade, calor sensível, calor latente, qualquer propriedade física muito bem definida. O que caracteriza uma substância pura é o conjunto de propriedades que ela possui. Quer ver? Se eu chegasse para você e dissesse, olha, eu tenho um líquido. Líquidos existem milhares. Olha, eu tenho um líquido incolor. Líquido incolor existem milhares. Olha, eu tenho um líquido incolor inodoro. Continuam existindo milhares de líquidos incolores e inodoros. Mas quando eu digo, eu tenho um líquido incolor inodoro que ebule a que vai fundir a 0 graus Celsius e vai ebulir a 100 graus Celsius, eu já sei que líquido é esse. O conjunto de propriedades líquido, incolor, inodoro, que funde a 0 e ebule a 100, me garante que esse líquido é água. É o conjunto de propriedades físicas muito bem definidas que caracterizam a substância pura. Como essa substância não tem a sua propriedade física, ponto de ebulição, bem definida, como esperado, nós não temos uma substância pura. A possibilidade de ser uma substância pura é 0. Nós temos, portanto, uma mistura. Por que uma mistura? Porque numa mistura, as propriedades físicas não são bem definidas. Numa mistura, as propriedades físicas não são bem definidas. Como assim? Numa mistura não existe, tá? Não existe ponto de ebulição, existe faixa de ebulição. Numa mistura não existe fusão, existe faixa de fusão. Então, propriedades como ponto de fusão e ponto de ebulição não são bem definidas para misturas, para impurezas, tudo bem? Então, nós podemos ter uma explicação para o fato do ponto de ebulição ser diferente do esperado, porque no caso, o sistema que nós estamos analisando é uma mistura. E misturas não têm propriedades físicas bem definidas. Ora, então eu cancelo o item A, o que explica o fato de ser um combustível de alto poder calorífico, não faz sentido. Item B, uma quantidade de substância muito grande. O item C, uma quantidade de substância muito pequena. Observe bem. Não importa se eu tenho um copo d'água ou
milhares de litros de água. A densidade da água é sempre a mesma. O ponto de ebulição da água vai ser sempre o mesmo. A quantidade aqui não interessa. Como é o nome desse tipo de propriedade que não depende da quantidade? Nós chamamos de propriedade intensiva. Propriedades que não dependem da quantidade. Densidade, ponto de ebulição, de fusão, calor sensível, calor latente, condutividade, não depende da quantidade, são propriedades intensivas. Então esses itens, onde uma maior ou menor quantidade, não fazem sentido. Item D, uma substância composta. Ora, o que é uma substância composta? Uma substância constituída de dois ou mais elementos. H2O, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Tá certo? O NH3, 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Isso é uma substância composta. O que justificaria, no caso, o fato do ponto de ebulição ser diferente do esperado é o item E. É você ter uma substância contendo impurezas. É você ter uma mistura. Tá ok? Portanto, item correto, item E.